Maravilha, pessoal. Estamos gravando oficialmente. Boa tarde. Hoje a gente começa com o teorema do momento angular, né? Então, a primeira aula do TMA, ou Teorema da Variação da Quantidade de Movimento Angular. É uma série de aulas, né? A primeira de uma série, né? E aí a gente vamos fazer aqui algumas demonstrações. Aqui a gente já consegue ver aos poucos aqui os equipamentos que nós temos aqui, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas. Vamos conversar um pouco da motivação, né? Esse giroscópio, né? Por exemplo. Tem uma segunda câmera aqui que vai nos ajudar a enxergar melhor esses equipamentos. Temos um vídeo, temos a lousa, já vamos fazer um exercício hoje, então a gente vai começar a arquitetar, né, o nosso planejamento para essa série de aulas. Para me ajudar nessa demonstração, eu venho aqui para cá. Então, temos aqui esses dois. Temos o primeiro exemplo, muito semelhante àquele que a gente está vendo, que a gente viu no vídeo. Né? Imagina isso aqui como sendo a roda da bicicleta, né? Roda da bicicleta, e aqui seria o barbante, né? Ele sairia aqui de cima. Então é um experimento semelhante àquilo que a gente observa no vídeo. Então isso aqui é equivalente à roda da bicicleta do vídeo. E aqui a gente tem um giroscópio, né? Aqui temos também um rotor que pode girar aqui em relação ao seu eixo, só que ele está num sistema em que ele tem a liberdade de girar em qualquer direção. Então a gente consegue aqui explorar justamente esse movimento de giro numa direção e na outra, inclusive desse movimento de rotação. Então ele tem aqui toda a possibilidade de mudança de orientação. Tenho aqui um barbante para a gente explorar um pouquinho esse fenômeno e vamos começar por partes. Esse aqui eu vou deixar um pouco de lado, daqui a pouco a gente mexe um pouquinho nele. Vamos explorar no primeiro momento esse equipamento. Olha só. Então, a ideia é a seguinte. Esse equipamento tem só um contrapeso aqui, pessoal, só para ele não ficar com muito torque aqui, para ele acabar caindo, né? Ele cai, né, submetido a um torque um pouco menor, né? Qual é a ideia? Ele tem essa articulação aqui e tem a força-peso. É a força-peso que faz com que, se eu soltar, ele cai, né? É o caso mais simples, é o caso lá sem muita emoção que a gente vê no vídeo. Olha lá, a gente posiciona aqui, eu simplesmente solto, ele cai, né? Então, quanto a isso, não tem nenhuma novidade, nenhuma emoção aqui. E aí a ideia é a seguinte, vamos botar esse rotor para girar e a gente faz a mesma coisa. Vamos ver se aqui a gente tem o mesmo efeito que a gente observa no vídeo. Ou seja, ele não cai da mesma maneira e ele ainda vai ter esse movimento de rotação em torno desse eixo vertical. Então a ideia aqui é a gente colocar esse barbante aqui, né, no eixo para enrolar ele aqui e a gente bota ele para girar. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, beleza. Ele vai girando aqui, a gente vai enrolando o barbante no eixo e agora, né, quer dizer, vamos colocando aqui esse barbante, eu vou puxar aqui, a gente vê esse movimento de rotação. Olha lá. Então, de novo, se eu solto, ele cai. Vamos botar esse rotor para girar. Vamos lá. Eu solto. Olha lá, ele já não cai da mesma maneira e ele está tendo esse movimento de rotação. Da mesma maneira que a gente viu no vídeo. Ele cede mais rapidamente porque aqui tem muito atrito e ele vai gradativamente aqui, né, reduzindo a velocidade de rotação. Mas a gente pode observar, né, que ele não caiu da mesma maneira. Agora ele já está bem mais devagar, né, então ele cai com mais intensidade, né, com maior rapidez. E ainda está girando um pouquinho, né, mas o efeito é bem observado quando a velocidade é maior. Opa, chegou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, que bom, Felipe. Maravilha, que bom. Então deu para ver aqui, né, esse efeito dele não cair na mesma rapidez e girar aqui na direção, né, com o movimento de rotação pela regra da mão direita, né, girando aqui
no sentido, né, com uma direção, uma velocidade angular, o vetor velocidade angular está aqui para cima. O que explica isso? A gente vai estudar em detalhes. Olha, se eu boto ele para girar dessa maneira, tem aqui um vetor velocidade angular apontado aqui na direção desse eixo, né? Esse é o vetor velocidade angular. E se a gente for ver aqui, né, é justamente o vetor de quantidade de movimento angular, né? É justamente esse movimento aqui de rotação, né? A gente tem esse movimento, esse vetor do momento angular. Beleza, a gente sabe que a variação deste vetor que está apontado aqui na direção desse eixo, ele se altera por meio do momento. Vamos ver o momento que esse rotor aqui está sofrendo. Ele está sofrendo aqui um momento em relação, se a gente analisar em relação a esse eixo aqui, né, é um momento dado pela força peso. Né? Então o momento pela regra da mão direita, ele está justamente indicado na direção perpendicular aqui do nosso rotor. E veja, então, se o vetor momento está para frente aqui e o momento da força, peso, está aqui para o lado, e é esse momento que indica aqui qual é a direção de mudança de orientação deste vetor, né? É justamente nessa direção, na direção do momento, que o vetor indicado aqui na direção aqui para frente vai se alterar. Então é por isso que a gente anda para a esquerda aqui, né? Faz um movimento de giro aqui visto de cima, aqui seria um movimento anti-horário aqui visto de cima, né? Aqui a gente só está falando de maneira qualitativa. Esse experimento ele deve aparecer aqui na disciplina outras vezes para a gente evidenciar aqui os fenômenos envolvidos. O que a gente precisa ter em mente hoje é que se eu boto isso aqui para girar, a gente tem um vetor velocidade angular e um vetor quantidade de movimento angular direcionado aqui na direção desse eixo, né? Então a gente tem aqui o meu dedo representando esse vetor e o momento gerado aqui pela força peso aqui para baixo em relação a esse ponto gera um momento que dá uma mudança de orientação que empurra todo mundo aqui para o lado. O princípio de funcionamento é nessa linha, né? É esse o fenômeno geral que está acontecendo. A gente precisa equacionar isso. Precisamos refazer aqui a equação, botar os termos no papel e realmente explorar os fenômenos envolvidos. E aí, gradativamente, aula a aula, a gente vai se aproximar da explicação para esse fenômeno. Então, deixa eu levar isso aqui um pouco para o lado e aí a gente volta aqui com o giroscópio. Legal. Então, esse sistema, nesse caso, a ideia é a gente explorar aqui o movimento de rotação desse rotor. Olha só, ele está aqui parado, se eu giro, ele gira junto, né? Eu faço aqui o movimento, veja que ele gira junto. O pouco de atrito que tem, ele acaba acompanhando aqui a mudança de orientação da minha mão, né? Olha lá. Apesar de ter aqui, tá bem lubrificado e tudo, né? Mas ainda tem um certo atrito. Então, da mesma maneira que esse atrito acaba tendo pouco efeito, né? É semelhante ao que a gente tem ali, né? Esse atrito acaba tendo pouco efeito quando ele está girando. A física dele girando acaba sendo predominante naquilo que se traduz em movimento. Né? Então, se aqui a gente muda a orientação e ele acompanha aqui o meu movimento, se eu, olha lá, agora ele está acompanhando, olha lá, se eu giro aqui, ele vai junto, né? Se eu boto ele para girar, o vetor quantidade de movimento aqui, por exemplo, se eu boto ele para girar, o vetor quantidade de movimento está na direção aqui do movimento de giro, né? Então, indicado aqui com o vetor na direção desse eixo. A única coisa que vai alterar esse vetor são os momentos. E aqui, como a gente tem pouquíssimo atrito, são esse atrito que geraria momento para mudar esse vetor que está na direção do eixo, esse vetor não sai do lugar. Então a ideia aqui é a gente girar e ele continuar aqui na mesma posição, né? Olha lá, a gente gira aqui, ele continua na mesma posição. Só que aqui eu estou segurando, né? Quando a gente começar a girar, o próprio movimento aqui de rotação, o vetor vai ficar, né, na medida aqui do possível, né, na mesma posição. Vamos ver esse efeito.
Deixa eu pegar ele aqui. Onde é que está? Aqui. Então, de novo, vamos botar ele para girar, né? Botar esse rotor para girar, assim como a gente fez no outro. Então, a ideia é a seguinte. Vou colocar ele aqui para girar. Então, enrola ele aqui. Vamos botar ele para girar. E aí, eu vou fazer essa movimentação e ver se ele mantém aqui a orientação. De novo, isso aqui tem alguns benefícios, algumas aplicações de navegação, algumas aplicações de estabilização. A gente começou, né? Acho que naquela vez a gente tinha falado, né? Estabilização, por exemplo, de câmera fotográfica, de filmagem, estabilização de lanchas. Tem vídeo no nosso Moodle mostrando isso, né? De estabilização. E outro, né, eventualmente qualquer sistema que requer estabilização pode usar um giroscópio com um princípio de funcionamento, uma inércia aqui girando, e aí com atuadores específicos, ou eventualmente para navegação, para ter aqui uma referência de orientação, uma vez que esse rotor aqui ele vai estar sempre apontado na mesma direção quando a gente tiver aqui esses mancais com baixo atrito, né? Então, com baixo atrito, a gente vai mudar aqui a orientação da carcaça externa e o rotor vai continuar na mesma posição. Claro, né? Aqui a gente vai ter um certo desempenho envolvido, mas ainda assim a gente consegue ver bem. Vamos lá, vou tentar colocar bastante velocidade aqui. Tentar segurar isso aqui da melhor maneira possível. Vamos lá. Vamos segurar aqui. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mudar a orientação aqui, forçar aqui para a gente ver melhor. Olha lá, eu consigo. Ele se mantém razoavelmente aqui na mesma posição. Ao contrário do que tinha antes. Ele até muda um pouquinho de orientação, mas deixa eu alinhar aqui para a gente ver melhor. Agora a gente já está mais devagar. Acho que vale a pena a gente refazer aqui. Vamos fazer mais uma vez. Mas né, deu para ver aqui essa ideia principal, né, dele manter o vetor. Ou seja, o que significa manter o vetor? É manter aqui, dada o giro, deixa eu olhar na câmera, dado o giro, surge aqui um vetor do momento angular. Né? O vetor quantidade de movimento angular. É aquele segundo, a gente viu quantidade de movimento e depois quantidade de movimento angular. É ele, para a gente alterar esse vetor quantidade de movimento, a gente precisa gerar momento. Lembra, né? Se não tem momento, o vetor se conserva. A quantidade de movimento angular se conserva. O que significa se conservar? O rotor vai ficar aqui girando com esse vetor. Só que tem atrito aqui, esse giro vai acabar parando. Quando eu mexo aqui, tem um pouquinho de atrito. Então, assim, né, quanto melhor aqui a nossa construção do nosso rotor, melhor a gente vai conseguir ver a manutenção do vetor momento angular ao longo do tempo. Então, ele vai ser preservado aqui ao longo do tempo. Vamos mais uma vez? Deixa eu só ver aqui o tempo. Vamos lá, mais uma vez aqui, só para a gente seguir. E de novo, pessoal, esse equipamento ele vai nos acompanhar aí nas próximas aulas. Vai ser sempre bom a gente sempre trazer esse equipamento para ilustrar os fenômenos aqui rotativos, né, do TMA. Vou gerar aqui, beleza. E no começo também fui meio atrapalhado aqui, tem que botar bem rente aqui. Vamos lá. Então, qual é a ideia? Vamos colocar aqui. Deixa eu já preparar aqui na câmera, que aí já fica num ângulo bacana para a gente ver. Deixa eu parar ele aqui. Olha lá. Então ele já dá uma estabilizada. Eu mexo aqui, o rotor mantém a direção. Agora ele já está ficando mais devagar. Ele vai perdendo aqui o efeito. Aí já começa a girar mais. Maravilha. Esse então é o giroscópio. De novo, usado para estabilização. Pessoal, essa demonstração aqui, fica aí o convite, tá, pessoal? Quem estiver por aqui, quem vier nas próximas aulas, pode agora, depois dessa demonstração um pouco mais estruturada, a gente vai ganhando cada vez mais familiaridade,
pode vir mexer, é interessante até para ganhar pelo vídeo é uma coisa, é claro, né? Aqui vocês podem mexer e aí puxa e faz aqui as movimentações, vão sentir também os torques quando fizer aqui a movimentação, né? Olha lá, quando fizer aqui a movimentação também haverá, né, uma percepção melhor sobre a física aqui envolvida. Um último comentário, a gente depois explora mais esses equipamentos, trago ele para cá de novo. Mas a principal mensagem aqui é a seguinte, pessoal, nos dois, né? Vocês podem, quem estiver aqui já pela feira, eventualmente na próxima aula, dá para mexer de novo, vamos mexendo. E quem tiver aqueles spinners, né? Aqueles spinners que, não sei, há um tempinho, né? O pessoal estava comprando bastante, né? Dá para enxergar alguns fenômenos semelhantes, não exatamente dessa maneira, porque ele só roda ali na nossa mão, né? A gente segura no meio e gira, né? Mas veja, tentem perceber que a tendência de mudança de orientação, se você pega ele está girando aqui na sua mão. Tenta girar para um lado, perceba que ele vai tentar aqui um movimento diferente. Até o que torna ele um pouco divertido aqui, né? Da gente gira o spinner, tenta mudar a orientação dele, ele próprio, você sente na sua mão, nos seus dedos, uma tendência de torque numa outra direção. E isso também pode ser explicado com os fenômenos que acontecem aqui. E o que explica é a teoria do TMA, o teorema do movimento, o teorema do momento angular. Essa é a ideia, pessoal. Essa aqui é a parte introdutória, então, do TMA, que a gente começa hoje. E a gente começa com a parte no plano, no movimento plano. E vamos formalizar aquilo que a gente já fez desde física. Desde física, a gente tem esses conceitos já consolidados. Na realidade, eu vou tirar isso aqui daqui. Deixa eu voltar para cá. Essa é a nossa lousa para tirar esses equipamentos do caminho. Deixa eu colocá-los aqui. E aí a gente segue para a nossa lousa. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esses objetivos, pessoal, são... Aliás, deixa eu abrir outra lousa aqui. Esses objetivos são do TMA como um todo, todas as aulas, até o final. Então, eu gostaria de traçar aqui os objetivos até o final do curso agora, né? Aqui é o nosso último tópico, dividido em plano e em TMA geral. Então, qual é a ideia? Primeira parte é revisar o TMA no movimento plano. Ou seja, revisão quer dizer que a gente já conhece. A gente já conhece, já usa, já está no nosso dia a dia. Já usaram em física, em mecânica. Então, na realidade, é revisar e para fazer o paralelo, né, para fazer o link com aquilo que nós temos agora de novidade no curso de cinemática e dinâmica. A gente volta aqui para a variação da quantidade de movimento, que aí é um produto vetorial, né, que a gente vai ter que usar para explicar a variação da quantidade de movimento nesses exemplos. Então, é através da quantidade de movimento angular que a gente vai explicar aqui esses fenômenos. Precisamos do tensor de inércia. Veja, aqui é uma extensão daquilo que a gente entende como momento de inércia, somado aqui, né, junto com o produto de inércia. Então, momento e produto de inércia, ambos vão formar aqui o tensor de inércia. E, por fim, a gente conclui aqui a parte do TMA com o balanceamento. Balanceamento. O que é isso, né? O balanceamento, pessoal, usando o tensor de inércia, usando todos os conceitos que vieram antes, né, o balanceamento vai ajudar a gente a entender, né, de que maneira a gente vai ter os esforços, de que maneira serão aqui os esforços num rotor girando. Né? Então tem profissionais aqui, né, eu falo isso várias vezes aqui na aula do TMA, tem profissionais que fazem carreira em dinâmica de rotores, né? Dinâmica, controle de rotores. E uma área muito importante nisso é o balanceamento de rotores, seja o balanceamento estático, mas principalmente aqui, né, e é o que a gente vai abordar, o balanceamento dinâmico.
Eventualmente a gente gira, vê que ele está balanceado estaticamente, vai colocando ele em várias posições, ele se mantém nela. Mas quando a gente realmente bota para girar, começam a surgir esforços adicionais nos bancais, esforços cíclicos nos bancais, que suportam esse rotor e acabam gerando vibração, diminuindo aí a vida útil do equipamento, pode gerar algum tipo de de falha que pode causar algum acidente. Então isso é muito importante. E mais do que isso, por mais que a gente faça o balanceamento, né, tem as questões de precisão e também há uma correlação aqui que indica o seguinte: ora, se a gente quer algo mais eficiente, mais rápido, aumento de produtividade, aumento de eficiência, os rotores envolvidos nesse processo, em geral, eles vão tender a girar mais rapidamente. Então, se a gente quer realmente extrair muita energia de um determinado sistema ou quer acionar o sistema de maneira eficiente num processo energético, numa aplicação de mobilidade, eventualmente a gente vai querer que essas rotações sejam mais elevadas também. E isso vai exigir um balanceamento ainda melhor. Né? Um balanceamento ainda melhor. Só para citar como exemplo, já antecipando um pouco, né, é aquilo que a gente faz na roda do carro. Na roda do carro, a roda ali é simétrica, né, o projeto já é simétrica, a distribuição homogênea, tudo bem, tudo certinho. Mas com o tempo, né, ocorre deformação, em alguns casos, eventualmente, a gente ainda tem um desgaste, realmente remoção de material, né, em alguns casos, em alguns exemplos de eixos, por exemplo, e a gente precisa colocar massas de contrapeso, massas de balanceamento. Né? E é o que a gente faz quando vai balancear a roda do carro. Bota lá na máquina, bota para girar. A máquina indica justamente qual massa, né, quanto de massa deve ser colocada em que posição para que o balanceamento dinâmico seja atingido. Pois bem, então, pessoal, esse é o panorama geral de todas as aulas que teremos a partir de hoje até a nossa última aula de TMA. Beleza. Então, com isso, pessoal, vamos aqui ao TMA no plano, que é o que a gente já conhece, já utiliza, né? Então, vamos só consolidar aqui as ideias. Então, a gente tem o seguinte. Não é esse. Beleza. Vamos pegar dois casos típicos que a gente está acostumado a ver. O movimento de rotação em relação ao centro de massa e o movimento de rotação em relação a um eixo fixo. Que é o seguinte, né? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, uma linha de referência, por exemplo, aqui. E esse movimento de rotação caracterizado por um ângulo θ, que eu vou indicar aqui. A gente coloca aqui esse movimento de rotação. Aqui a gente tem um ângulo θ, portanto, indicando a posição angular desse corpo. E não só isso, né? Além da posição angular, a gente tem a velocidade angular, ômega, e a aceleração angular, ômega, e também o alfa. O ômega é a velocidade angular e o alfa é a aceleração angular. Ambos vetores. E aí a gente tem a seguinte expressão, né? A seguinte expressão que define aqui de que maneira, por exemplo, aqui forças atuando, né? Essas forças de maneira bem genérica aqui, sendo aqui ilustradas sobre o corpo. Eventualmente a gente tem momentos puros também, né? Então tem torque puro aqui também, eventualmente sendo acionado por um eixo, por exemplo, né? Isso pode existir, ou a força com o seu braço de alavanca. Mas o fato é que nós temos, então, uma expressão que descreve o seguinte: é o somatório de todos os momentos em relação ao ponto G, vetor aqui, né? É igual a momento de inércia. Em geral aqui, pessoal, a gente usa o I, a letra I ou G. Letra I ou J. Né? Isso aqui é de maneira aqui, bem intercambiável. E em relação ao G, veja, porque o I, o momento de inércia aqui, ele é uma grandeza que é influenciada pela massa, né? Então depende da massa.
mas não só da massa em si. Depende de como essa massa está distribuída em relação a esse ponto de referência, né? Então, isso a gente discutiu um pouquinho até lá em projeto integrador, né? E aí a gente multiplica aqui pelo vetor velocidade angular derivado no tempo. Então, é a aceleração angular. E aí a gente iguala isso aqui, na realidade é a aceleração, vamos usar o alfa. Pego aqui esse IG, excelente. E aí a gente tem o alfa. Muito bom. Alfa. Beleza, então esse é o primeiro caso, um caso que a gente já conhece, já consegue lidar, já né, tem tudo certinho aqui. O que a gente vai fazer? O outro caso é o do eixo fixo. Por exemplo, esse ponto O aqui em relação, quando a gente tem um movimento de rotação em relação a ele, né, e tem o centro de massa aqui numa outra posição. Nesse caso, por exemplo, né, a gente traça uma linha aqui de referência. Temos aqui, por exemplo, a caracterização, né, do movimento de rotação agora passando desta maneira. Por exemplo, a gente faria, né, isso aqui, né? Olha só, a gente vai colocar aqui e temos todos esses. Deixa eu só reescrever aqui o G então. Olha lá. Então, ponto G e esse movimento de rotação, o ângulo θ que a gente ilustrou lá, né, a orientação desse corpo, θ. Também aqui com as velocidades, com a velocidade angular e com a aceleração angular. E aqui a gente vai repetir a expressão atualizando o ponto de referência, né, em relação ao ponto O agora, que a gente avalia o somatório dos momentos, o momento de inércia também, né, como ele é uma distribuição de massa em relação ao ponto de referência, nesse caso é em relação a O, ao contrário do que a gente tinha aqui, né, que era em relação ao centro de massa. Agora é o O com a derivada do vetor velocidade angular. Então aqui é o ômega ponto igual a, repete aqui o momento de inércia vezes a aceleração angular. Muito bom. Então são esses dois cenários, já conhecemos bem, já exploramos diversos tipos de exercícios utilizando este método. Então a gente consegue resolver já toda uma classe de exercícios utilizando os métodos indicados aqui. Pessoal, conseguimos ir direto aqui para o primeiro exercício. Primeiro exercício que ele, por si só, também já traz aqui alguns conceitos interessantes. Deixa eu pegar aqui esse enunciado. Te leva ele aqui para cima. Olha lá. Vamos dar uma lida, olha só. É um disco homogêneo de raio R, massa M. Então tem esse disco. Ele tem massa M, raio R. O raio está até ilustrado aqui, né? O momento de inércia, ele está aqui JG. Depois a gente faz aqui uma adaptação. O JG quer dizer o seguinte, né? O momento de inércia em relação ao ponto G, que na realidade ele vai estar, além de ser nesse ponto, ele também aqui em relação ao eixo que é perpendicular aqui ao plano da lousa. E ao mr ao quadrado sobre 2. O momento de inércia, e aliás a gente está chamando de J aqui, né? Mas há uma. Em geral a gente chama de J, de I, né? Aqui não tem. A gente usa de maneira bastante intercambiável. O momento de inércia, a gente pode deduzir isso, mas aqui a gente vai usar as soluções tabeladas, que é a seguinte. Num disco homogêneo, depende do raio R e da massa. E depende, segundo essa expressão, dá para deduzir isso e mostrar que para um disco homogêneo a gente tem mr ao quadrado sobre 2. Se jogar no Google aqui, pessoal, deixa eu só... Qualquer lista aqui que encontrar no Moodle em geral é suficiente. Se vocês jogarem aqui,
Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Olha lá, o que a gente está vendo aqui é o disco sólido de raio R. Esse caso aqui no meio, o momento de inércia dele girando em torno do Z é meio de mr ao quadrado. É que nessa disciplina vocês exploram o momento de inércia de área. Esse aqui é o momento de inércia de massa, né? Então há uma pequena diferença, realmente, bem observado. Tem uma pequena diferença porque aqui envolve também a distribuição de massa. Ele é homogêneo, isso quer dizer que a densidade né, é constante aqui. Então é uma grandeza um pouco diferente mesmo, porque contribui também o efeito da massa. Né? Porque se a massa é maior ou menor, né, vai indicar maior inércia, é mais pesadão, né? Essa é a forma que a gente teria que ver isso. Mas repara aqui, o momento de inércia depende também do eixo. Repara só, girar aqui em torno do eixo Z é como se a gente estivesse girando o volante. Não sei se dá para ver isso, pessoal, ali na imagem. A dificuldade de girar esse volante, né? Eu estou aqui, né, fazendo aqui simplificando, tentando mostrar aqui qual é o movimento de giro, é meio de mr ao quadrado. Se a gente girar como se fosse um prato, em torno de x e de y, tá vendo aqui na imagem? O momento de inércia é outro. A dificuldade de se girar em torno do eixo x e do eixo y é diferente da dificuldade de a gente girar como se fosse um volante em torno do eixo z. Mas o que é interessante é que é diferente, mas girar em torno de x e girar em torno de y é igual. Isso é ótimo, muito bom. Bem observado, é isso aí. Isso é importante que a gente consiga ver. E esse de cima é outro que a gente vê bastante, né? Que é a gente ter toda a massa concentrada num anel externo. E aí o momento de inércia seria mr ao quadrado. De maneira muito parecida, a gente tem o caso do anel. Veja que aqui ele então é oco. Então não tem massa aqui na parte interna. A única diferença é essa. Mas tentem ver o seguinte. Desse aqui que é o anel, com esse aqui que é sólido, o cálculo é diferente. Ainda tem essa simetria entre x e y, justamente, né, girar em torno do y, em torno do x, é diferente da gente girar como se fosse realmente um volante em torno do z. E assim por diante, pessoal. Isso aqui, e se vocês forem analisar aí, né, o que seria mais difícil, mais fácil em termos de inércia, tentem sempre correlacionar esse número como a massa na translação, né? A massa na translação é algo que a gente tem um pouco mais de sensibilidade. Né? A gente entende, em geral, né, com maior clareza o que é a massa. Maior massa é mais difícil, né, empurrar, né, colocar em movimento, frear algo que tem muita massa. Em termos de rotação, é esse o número que se equivale à massa. Veja que depende da massa, mas depende também de como essa massa está distribuída em torno do eixo de rotação. E aqui tem várias formas, tá, pessoal? Tem cilindros, né? Cilindro oco, cilindro com espessura, formas das mais variadas, esfera oca, esfera sólida, né? Então, assim, essa lista aqui. Isso aqui, pessoal, tem várias tabelas. Esse aqui é só se vocês jogarem lista de momentos de inércia. No próprio Wikipedia aqui, vocês podem buscar aqui e ter essa referência. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Mas qualquer livro que vocês tenham como referência também pode ser usado. Veja também uma haste, não tem problema nenhum usar o da haste. Quer dizer, tem também o da haste, girando em torno do eixo, em torno da parte central, em torno da extremidade. Então aqui é 1 sobre 12, né? Aqui é 1 sobre 3. Né? Então aqui a gente vai ter um momento de inércia maior, né? A gente vai ter a dificuldade maior de botar para girar. E assim por diante, pessoal. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Esses dois aqui vão ser os primeiros a serem explorados aqui pela gente. Né? Do anel e do disco sólido. Vamos começar pelo disco sólido, é isso que a gente colocou aqui. Veja que aqui a gente está analisando o momento de inércia como uma propriedade da peça, do corpo. E realmente, a fórmula que a gente estuda requer aqui um movimento em torno desses eixos no movimento plano. É o TMA geral que vai possibilitar a gente fazer um movimento complicado. Então a gente vai ver isso.
né? A gente vai ver a expressão que permite a gente fazer um movimento mais complicado de giro de um disco. E aqui a gente tem o seguinte, esse disco, ele rola sem escorregar, como a gente vai ver, e ele é puxado aqui com uma força F pelo centro, né? Então a gente puxa aqui com uma força F, esse disco começa a rolar, ele anda para a direita e gira também, né? Rolando sobre o chão. Beleza. Então aqui sendo de massa G, aplicação da força rola sem escorregar. Olha aí. Determine o diagrama de corpo livre e a equação de movimento do sistema. Então, temos aqui, mais uma vez, a equação de movimento aparecendo, né, nos nossos desenvolvimentos. Então, aqui, lembra, a gente precisa pensar aqui nos graus de liberdade, aplicar as leis fundamentais. A questão é, a gente chegou nas equações de movimento lá da partícula utilizando a segunda lei de Newton, né? Usamos a segunda lei de Newton. Agora é um corpo rígido. Então a gente já expande essa ideia para o TMB. Mas a expressão é a mesma, né? Então a gente vai usar o TMB. E mais do que isso, ele está girando. Então a gente usa o TMA, que é isso aqui que a gente acabou de formalizar, né? Só colocando já no contexto da disciplina. E aí a gente vai precisar justamente realmente usar. Vamos começar com o TMB, ver se isso resolve. Se não resolver, usamos o TMA. Então, naturalmente, né, já antecipo aqui que usaremos os dois para resolver essa questão, para chegar na equação de movimento. Que é aquela equação que vai ter lá contida nela uma equação diferencial e teremos aqui as coordenadas, ou né, como a gente tem 1 grau de liberdade, teremos a coordenada escolhida para caracterizar esse grau de liberdade e suas derivadas, eventualmente podendo não ter uma ou outra, né, como vai ser o caso. Então vamos começar pelo diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre só realmente entender o movimento, entender aqui as forças envolvidas, né, fazer a primeira análise. E é muito importante, pessoal, porque é a partir do diagrama de corpo livre que toda a resolução do problema se desenvolve, ela se apoia no diagrama de corpo livre, né? Então é muito importante que a gente faça ele com muito cuidado. Então deixa eu só pegar aqui essa parte, pessoal. Trago para cá, só repetindo aqui a ilustração. Então temos aqui o disco. Ponto C. Beleza. Então ele continua aqui, muito bom. Beleza. Forças. A força F já está até aqui indicada. Força F. A gente naturalmente coloca aqui a força peso. A primeira força que a gente coloca, né, aqui é porque a F já estava aqui inserida, né? Mas em geral a gente coloca aqui a força peso. E aí começa a fazer as reflexões, né? Uma que também surge aqui de imediato é aquela que dá o suporte, né? Da maneira que está aqui, a gente veria o disco caindo, né? Mas na realidade a gente tem aqui uma força normal que segura tudo no lugar, né? Que segura tudo aqui no chão. Então aqui, contrário à força peso, a gente tem a normal. Beleza. E aí é interessante a gente pensar, né? Eventualmente a gente vai colocando as forças e em algum momento a gente precisa refletir, olha, é isso, né? Será que tem mais força? Quais outras forças eventualmente devem ser inseridas nesse diagrama que compõe aqui o sistema? Uma reflexão que é interessante é ver se as forças que já estão no diagrama elas são capazes de reproduzir o movimento esperado. Qual é o movimento esperado? É que a partícula, o disco vá para a direita. De fato, essa força para a direita é ok, ela é responsável por mover o conjunto para a direita. Então, até aí tudo bem. Mas tem aqui
a expectativa dele rolar aqui sem escorregar. Então esse disco, além de ir para a direita, ele vai rolar aqui. Então não tem ainda nenhuma força que mostra, né, que pode contribuir para esse movimento. Com as forças que a gente colocou aqui, ele ainda não rola, ele não vai girar. Né? Então a gente precisa de uma força que será responsável por isso, que é naturalmente aqui a força do atrito. Né? Quando esse disco começar a andar para a direita, vai ter o ponto de contato aqui com o chão. Nesse ponto de contato, a gente vai ter aqui o atrito, que é contrário à tendência de movimento. A tendência de movimento é para a direita, a força de atrito para a esquerda. Beleza. A gente vem aqui. Essa é a FAT. Legal, essa é a FAT. Beleza, essas são as forças. Vamos colocar aqui algumas coordenadas, olha só. Aqui, a gente tem o seguinte. O disco, podemos usar aqui uma coordenada X aqui para a direita, o que até motiva a gente já colocar uma base, porque daqui a pouco a gente vai para a parte de equação, né? Então vai ser interessante a gente já ter uma base aqui para nos auxiliar. Então aqui vai ter o I, aqui vai ter o J, uma base fixa, né? Legal. Então a coordenada X para a direita. Beleza. Coordenada X para a direita. Aqui o movimento de rotação indicado aqui, por exemplo, um θ. E que a gente pode melhor caracterizar esse θ, por exemplo, aqui pegando sempre uma referência vertical aqui, ligando G com C e montando aqui o seguinte, por exemplo, esse movimento aqui, né? Essa referência aqui pontilhada que gira conforme o disco gira também, né? Então a gente vai ter algo com essa cara aqui. Isto aqui é o θ. Deixa eu melhorar isso. Beleza, esse é o θ. X e θ, ok. Se o disco não escorrega, temos aqui uma forma de relacionar esses dois, né? Vamos colocar aqui. Relação cinemática. Relação cinemática. Que é aquela, né, que a gente já utilizou algumas vezes, que é x igual a θ vezes r. X igual a θ vezes r. O que isso quer dizer? Que temos um sistema, está contido no plano, essa já é uma restrição, né? Aqui a gente coloca os vínculos associados ao fato de estar no plano. Legal. Então, alguns graus de liberdade já foram reduzidos aqui. A gente tem potencialmente aqui 3 graus de liberdade, mas que na verdade, olha lá, na vertical, né, esse sistema ele não se desloca. Né, e aí a gente tem aqui uma restrição do não escorregamento, que introduz mais um vínculo. Né? Então tem aqui justamente a redução para um único grau de liberdade, seja ele caracterizado pelo x ou pelo θ. Se a gente escolhe o x, a gente calcula o θ por essa expressão e vice-versa. Né? Se a gente quer entender e expressar a equação de movimento por meio do θ, a gente calcula o x também por essa expressão. Então, um tem uma relação direta com o outro, dado que rola sem escorregar. E aí a gente também, né, para ver aqui a parte das velocidades, né, pelo menos da velocidade e depois da aceleração, para essa escolha de base com I com J, a gente precisa ficar atento no seguinte, olha só. Supondo aqui que a gente faça o vetor ômega z aqui, igual a ômega z na direção K. Repara,
A gente escreve dessa maneira. Por que a gente está escrevendo assim no primeiro momento? Para a gente definir um ômega Z, ele é aqui condizente com a nossa base. Faz a regra da mão direita aqui, pessoal, do I para o J. O dedão vai apontar a direção K. Né? I para o J, né? Rebatendo aqui os dedos, o dedão aponta para o K. Regra da mão direita. Então o K está saindo da lousa. O K está saindo da lousa, então o sentido positivo de rotação caracterizado dessa maneira, para um ômega Z positivo é anti-horário. Só que como a gente está vendo, o θ está caracterizado no sentido contrário. Então, veja, a gente poderia aqui já alinhar, né, os sentidos, já colocar tudo consistente. Ou pelo menos tudo né, com essa setinha para baixo, troca o sinal eventualmente já aqui. Uma forma que eu acho conveniente, que introduz normalmente menos erros no processo, né, menos erros no desenvolvimento, é a gente manter essa definição e fazer a troca na grandeza escalar. Olha o que eu quero dizer com isso. Que é o seguinte, na relação cinemática, mantém o que a gente está vendo aqui, mantendo o sentido positivo do K com o ômega Z, não colocar o menos aqui, como poderia ser né, a primeira ideia, mas fazer da seguinte maneira. Troca aqui o ômega Z, troca o sentido na grandeza escalar. Ou seja, o ômega Z é menos o θ ponto. E aí tudo fica consistente. Porque o crescimento de x na direção y está atrelado a um crescimento de θ no sentido horário, e a definição do ômega z que usaremos mais abaixo se mantém como essa, só que aí a consistência, a relação com o que a gente já tinha escrito, se verifica com essa expressão, né, trocando o sinal. E aí sim, né? Porque quando a gente troca aqui, a relação de ômega z definido de velocidade com o θ ponto, que aqui seria a taxa de variação positiva, crescimento do θ, ele ocorre aqui no sentido contrário, no menos k, né? E aí essa troca garante isso pra gente. E aí a gente ainda, mesmo assim, quer verificar, quer ver se está tudo ok, se isso se está tudo certo, né? Uma forma de verificar isso, como já vimos aqui, vimos lá na fórmula, na disciplina integradora, a gente consegue aqui aplicar a fórmula fundamental para verificar se essa estrutura, né, essas escolhas, essas convenções aqui com essa expressão estão consistentes entre si. E isso é o mais importante. Não teria o problema de vocês eventualmente pegar esse menos aqui, tira ele daqui e coloca ele aqui, por exemplo. Não teria problema. Não teria problema. É só depois ser consistente no desenvolvimento. Né? Essa é uma maneira que eu acredito ser mais conveniente e gera menos erro quando a gente vai lá para a aplicação do TMA. Né? Vamos ver isso, né? Vamos ver isso quando a gente aplicar o TMA. Eu acho que essa forma aqui gera menos, né, dúvidas, em geral, reduz aí né, pontos de incerteza, né? Legal. Então vamos aplicar aqui a fórmula fundamental só para a gente verificar isso, pessoal. Ficaria da seguinte maneira. O VG ele é igual, né, aplicando aqui do G para o C, porque o C está parado, né, o disco rola sem escorregar, então o VC aqui vai zerar, a gente vai ter aqui mais o ômega, produto vetorial de G menos C. Ótimo. Então, como eu disse, isso aqui zera. O VG, pessoal, veja, a gente quer caracterizar aqui esse sistema em função de x ou de θ. Então vamos trazer ou x, quer dizer, vamos trazer os dois ou suas derivadas aqui para o nosso equacionamento. Então o VG, na realidade, repare que o VG, na realidade, usando as coordenadas que nós estamos interessados em usar na equação de movimento, que é o que pediram para a gente, ele é o x ponto na direção i. Beleza. E aí o ômega e o g menos c, seguimos aqui com o desenvolvimento. Repara então o que nós temos. Vamos aqui para a direita e aí a gente segue com o desenvolvimento. Ou seja, x
ponto na direção I igual a ômega Z K, né, porque zerou o VC, produto vetorial de R com J. E, bom, vamos só verificar essa informação então. RJ significa o seguinte, esta altura aqui é o vetor, repara, é G menos C, então é o vetor que vai de C para G, então é o vetor que sai daqui de baixo para cima, na direção positiva de J, com o módulo R, porque R é o raio do disco. Beleza, beleza. Vamos voltar aqui, isso aqui fica menos ômega Z, R, na direção I, sucesso. E aliás, né, olha, I nessa direção aqui, I aqui. Então, veja, K para J tem o sinal de menos aqui, né? Por isso que ele está dessa maneira. Então fica da seguinte maneira, fica X ponto igual a menos ômega Z, dada a definição que nós adotamos, vezes o raio. E aí a gente vê o seguinte, que na realidade, olha para cá, olha só, o ômega Z é igual a menos θ ponto. Então, este ômega Z aqui, ele é menos θ ponto, trocando, portanto, o sinal da expressão que a gente desenvolveu. Então, isso aqui fica θ ponto na direção R, consistente com a definição x cresce, θ cresce. Então, deriva os dois em relação ao tempo, temos x ponto igual a θ ponto vezes R. Beleza, então essa notação que a gente adotou aqui, isso aqui é consistente, podemos utilizar essa expressão aqui em verde, se essa troca for realizada mais para frente. Então esse menos que tem que ter aqui, né, trocando aqui os sentidos, tanto da definição do θ ponto para a sua definição vetorial, ela é justamente, né, colocada aqui em termos do ômega Z menos o θ ponto. Deixa eu só complementar aqui então, esse θ ponto, isso aqui a gente anda mais um pouquinho aqui para a direita e define que o x2 pontos, aí é realmente só derivar aqui, né, pessoal, para consolidar as trocas, a relação, todas as relações que nós vamos utilizar. Olha lá, x2 pontos igual a θ2 pontos vezes r, aqui a gente tem a de velocidade só com um pontinho e a restrição cinemática aqui de posição. Beleza, vamos só juntar aqui esse pessoal. Muito bom, muito bom. Em geral, os passos são esses, né? A gente já está até ficando bastante acostumado com isso, né, pessoal? Temos o sistema em si, diagrama de corpo livre, com forças e também alguns aspectos de cinemática, alguns aspectos geométricos, tudo aqui contabilizado na mesma imagem. Então, veja, até inclusive, né, o que foi pedido para a gente, diagrama de corpo livre, está resolvido. Sucesso, né? Podemos seguir. Agora a gente começou com a relação cinemática para entender como é que esse movimento ocorre. Também verificando se aquilo que a gente adotou aqui em termos de movimento está consistente, está funcionando. Né? Agora é a parte em que, se fosse lá na aula de leis fundamentais, se a gente estivesse estudando o movimento do ponto, seria o momento da aplicação da segunda lei de Newton. Natural, né? Então, né, faremos isso, só que na verdade, como se trata de um corpo rígido, usaremos o TMB, que no fundo é a mesma expressão, né? Mas o fundamento por trás, né, tem que ver aqui alguns conceitos atrelados, né, anexados aí a essa aplicação. Então vamos colocar aqui o TMB. Depois a gente vai ver que vamos precisar do TMA, mas antes disso vamos colocar o TMB e aí a gente cria essa demanda. Depois a gente atende essa demanda com o TMA. Outra coisa, vamos relembrar para onde nós estamos indo, né? O que a gente está buscando aqui? Estamos buscando uma equação de movimento. A equação de movimento é uma equação diferencial que pode aparecer aqui a massa, o raio, pode e deve, né? Deve aparecer essas grandezas, os parâmetros, e tem que ter aqui ao menos precisa ter a coordenada que caracteriza o único grau de liberdade. Nesse caso só tem um, então é uma equação. Nessa equação tem uma coordenada, ou x ou θ. Ou x ou θ. E pode aparecer como x propriamente dito, ou as suas derivadas. Então vai ter ali x ponto, x dois pontos, os parâmetros, e tudo organizado numa única expressão. Essa expressão é particular desse sistema e ela exemplifica aqui, ela
ela dita qual é a regra de movimentação. Para ver a movimentação que de fato ocorre, a gente precisa integrar essa equação no tempo. Né? E tendo um valor da força, que é uma entrada, e as condições iniciais. A gente começa de que posição, tem alguma velocidade já inicial aqui, e aí vê a evolução disso no tempo. Então, é pós-integração que a gente vê de fato qual foi o movimento. A gente quer primeiro a equação de movimento. Beleza, vamos para o TMB. Deixa eu só verificar aqui um detalhezinho. Beleza, vamos aqui para o TMB, pessoal, olha lá. Volta aqui. Beleza. TMB. TMB é massa vezes aceleração. Igual ao somatório das forças. TMB. Massa vezes a aceleração igual a... Vamos somar todas as forças que nós estamos vendo ali em cima, pessoal. É a força F. Força F mais a FAT mais a normal mais peso. Beleza. Essas 4 forças são essas que nós estamos vendo aqui em cima. Deixa eu só acertar um detalhe. Beleza. Show. Vamos substituir, dada a nossa base, vamos substituir aqui já as grandezas numa formulação escalar com os direcionamentos aí dos vetores. Por exemplo, a gente vai ter aqui massa vezes aceleração. Vai ser a massa vezes a segunda derivada temporal da posição, né, a aceleração, ainda aqui, né, na direção y, igual. Agora vamos escrever as forças com as grandezas escalares na sua respectiva direção. Ou seja, a força ela é, na realidade, uma grandeza escalar F na direção y. É o que está indicado ali na imagem. Olha o FAT. O FAT, e aí de novo, né, a gente vai ter que interpretar isso. O FAT está para a esquerda, na direção contrária. Olha como é que a gente pode fazer. É menos uma grandeza aqui escalar FAT, que por sua vez será positiva. Quando o FAT, essa grandeza for positiva, quer dizer que está para a esquerda, pelo sinal de menos que a gente colocou aqui no i. A normal é um n aqui J, né? A normal na direção J, positivo para cima, né? Olha o J aqui para cima. E a força peso é menos mg na direção J também. E aí a gente vai poder explorar nas duas direções, né? Então é interessante porque isso estrutura uma metodologia muito conveniente, né? Veja que é uma única expressão em que a gente faz a formulação vetorial. Nessa formulação vetorial, na realidade, ela tem contida nela duas expressões escalares, uma na direção y e outra na direção j. Olha só, temos aqui m, x, 2 pontos, na direção y, né? F menos o FAT. E aqui a gente tem a normal igual a mg. Veja, normal igual a mg é uma consequência aqui que muitas vezes a gente já tira como garantia. Fiquem atentos, pessoal, só concluam aqui quando a gente tiver realmente as expressões demonstrando que isso é de fato o que ocorre, né? Veremos aqui mais para frente, a gente vai ter uns outros exemplos em que teremos transferência de carga, né? Então isso vai ser um pouco diferente, né? Mas nesse caso, normal é igual a mg. Outro ponto importantíssimo é o seguinte: a gente acaba se acostumando, né? Isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, pessoal, que o FAT, aqui, a força de atrito, aqui muitas vezes o pessoal acaba colocando, né, μ vezes a normal. Tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Porque aqui não necessariamente, né, o FAT pode ser uma força aqui que é decorrência do movimento.
O FAT, a força de atrito, a FAT, ela é igual a μ, né, o coeficiente de atrito vezes a normal, no limite. Né? Na realidade, μ vezes a normal é o limite superior aqui de quanto a força de atrito pode né, ter de magnitude. Porque, por exemplo, pensa aqui o seguinte, o disco está parado, você puxa com uma força bem pequenininha aqui. Né? Se puxar com uma força bem pequenininha, essa faixa também vai ser pequenininha aqui. Né? Ela vai ser, na verdade, vai ser pequena, a gente aumenta a força, aí essa faixa aumenta, até um limite em que esse fat será igual a μ vezes a normal. Esse é o máximo que teremos aqui, né? Justamente pelo modelo, né? Justamente do atrito, né? O modelo de atrito aqui empregado. Então, essa substituição, a princípio, não podemos fazer, né? Não tem nada que nos indique aqui que essa força está no limite. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu já vou até equacionar aqui, pessoal, para a gente já deixar ela aqui engatilhada para a gente. Esse FAT aqui a gente vai precisar equacionar também. Então, não conhecendo o FAT, F pode fazer parte da equação de movimento, porque é a entrada, é aquilo que estimula o sistema. Menos M é a massa, então pode entrar, e a aceleração deve, né? Até a coordenada, a derivada da coordenada. Então, essa expressão é uma forte candidata. A questão é, o FAT nós ainda não conhecemos. Então, o que a gente precisa, na realidade, é colocar aqui uma... Deixa eu melhorar isso aqui. É colocar aqui uma forma de escrever, substituir esse FAT na equação, né? Escrever em função das grandezas que a gente pode, que a gente tem conhecimento ou que sairão, vão cumprir aqui um certo papel na equação de movimento, que não é o caso ainda. Opa. FAT, então a gente precisa substituir. Muito bom. Então, é aqui que a gente cria a demanda de mais informação. Né? Olha, essa é uma equação que está quase lá, mas precisamos substituir aqui o FAT. O que acaba sendo necessário? Trazer mais informação para o nosso equacionamento. De maneira muito semelhante ao que ocorreu naquele exemplo que a gente tem a partícula girando lá no plano, presa a um elástico, numa trajetória elíptica. O que aconteceu? A gente aplicou a conservação da energia e viu que não conseguiria resolver o problema só com este conceito, né, da conservação de energia. A gente precisou trazer também a conservação do momento angular. Né? E aí a gente trouxe mais uma equação, mais informação para poder solucionar o problema. Aqui é algo semelhante. O TMB por si só não traz todas as informações necessárias. Precisamos também do TMA, justamente porque a gente tem um corpo rígido e ele gira. Né? Ele gira e é isso que a gente vai usar aqui como informação para resolver, né, e chegar na equação de movimento. Portanto, TMA. Vamos colocar ele aqui. O TMA, ele vai ser o seguinte, eu vou até trazer aqui, pessoal, vamos trazer aqui de cima. Essa expressão aqui. Vou só reescrever ela aqui, olha só, vou escrever dessa maneira. Deixa eu descer com isso aqui, TMA. Na realidade, eu vou colocar esse MG aqui para o outro lado. Beleza. Vamos lembrar aqui que também esse vetor velocidade angular é o que a gente está utilizando. O ômega z, né? Veja, da expressão que a gente já conhece, a gente utiliza aqui esse ômega z. Se a gente pega isso aqui e substitui aqui, e troca também a definição, a gente vai ter aqui J. Eu vou usar J, Z, e aí eu troco lá em cima no enunciado. Repara só, o momento de inércia desse disco é o momento de inércia em relação a G na direção Z. É o ômega Z, ponto. Veja, tem que derivar aqui, né? E para estar consistente com esse ômega aqui, derivado no tempo, na direção K. Então, o lado esquerdo é esse.
E aí, só para atualizar aqui o nosso enunciado, pessoal, eu estou chamando aqui também aqui, trocando para ômega JZ, pessoal, para indicar o seguinte, que na realidade, tudo bem, é um movimento de inércia em relação a G, mas aqui no movimento de giro em torno do eixo Z, aqui na direção K, né, que é o eixo perpendicular à lousa. Só para fazer essa indicação, tá, pessoal? Então é igual aqui. Então me refiro aqui igual a JG, que é MR ao quadrado sobre 2. A gente vai substituir no último passo. No último passo, a gente faz essa substituição. Vamos lá. J, ômega, JZ, ômega ponto, K. Qual é aqui o momento? E veja, a única força que está gerando o momento aqui é o FAT, né? Todas as outras passam aqui pela linha de ação em relação ao ponto G, né? Então não tem braço de alavanca. Então aqui o FAT, se a gente fizer aqui o braço de alavanca, a gente vai ter o seguinte. Vai ser aqui, se a gente escrever de maneira mais formal aqui, vai ser o seguinte: o braço de alavanca é o ponto de aplicação menos o ponto em relação ao qual a gente está tirando o momento. Fecha aqui o parênteses, produto vetorial. Lembra aqui que o FAT, assim como a gente usou aqui em cima, é menos FAT na direção I, menos FAT na direção I. Muito bom, isso aqui é um produto vetorial. E só destacando aqui, pessoal, então o vetor aqui C menos G, C menos G, aí já é um vetor aqui que vem daqui para cá, né? E ele é R, menos R na direção J, né? Então, o módulo é R, menos R na direção J. Menos R, RJ. Vetor que vai de G para C. Ótimo. Acho que eu vou escrever aqui para outro lado. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é menos RJ. Agora sim, agora sim. Menos RJ é isso que a gente substitui aqui. Menos RJ. E a gente já vai direto aqui para o resultado, né? Aqui o resultado, se a gente faz esse produto vetorial, dá menos R vezes o FAT. A FAT, né? A força de atrito. K. E aí, olha que beleza. K aqui. Então a gente já pode, né, colocar a expressão escalar resultante dessa nossa análise. Olha lá, se a gente faz isso, passa a ser já a equação escalar já na direção K é o JZ, ômega ponto Z, igual a menos R vezes FAT. E é só alegria, né? Porque é o FAT que a gente quer substituir. O JZ é a propriedade, depende da massa, depende do raio. Isso aqui já é coordenada derivada no tempo, raio. Então beleza, são essas duas equações. É substituir uma na outra. E a gente vai fazer isso agora. Olha lá, se a gente chamar essa aqui de equação número 1, esta aqui de baixo de equação número 2, vamos substituir uma na outra e aí a gente fica com o seguinte. Deixa eu trazer aqui. Olha lá. Se, então, substituindo a número 1 aqui na 2, deixa eu até organizar isso aqui um pouco melhor. Só para a gente ganhar um espacinho. Muito bom. Beleza. A gente vai substituir a 1
na 2. E aí vai ser o seguinte, repara só nas etapas e nas reflexões a cada etapa. A gente vai ter aqui o JZ, que dá aqui ômega z ponto, né? Então, momento de inércia vezes aceleração angular, menos R. Abre aqui o parênteses, a gente fica com F, que é a força, menos massa vezes a aceleração de translação. Fiz 2 pontos. Lembrando, vamos lembrar aqui as substituições. Já vamos lembrar que o ômega z é igual a menos θ ponto. Portanto, deriva mais uma vez e substitui aqui, né? Quando a gente faz isso, vai ficar o JZ. O menos, ele aparece aqui. E talvez essa seja uma das motivações aqui para a gente justamente manter aquela anotação que a gente utilizou lá em cima, né? A forma com que a gente fez as trocas dos sinais, né? Isso foi bem interessante. Essa expressão se repete aqui embaixo. Deixa eu até alinhar para ficar bacana. Perfeito. Ótimo. Legal. E aí é o momento de se fazer uma escolha importante. A equação de movimento para esse sistema é uma única equação. Então ela vai ter uma coordenada e suas derivadas. Podemos escolher. Pode ser x ou θ. Não tem problema, não tem problema. Aqui é mais natural, né? Por se tratar de translação ou eventualmente vai ter alguma demanda da aplicação em si. Acho que aqui não vai ter problema, né? A gente optar por um por outro. Vamos seguir aqui pelo x, né? E ter o x aqui como a nossa coordenada que caracteriza o grau de liberdade que esse sistema possui. Então, vamos aqui então adotar a troca que a gente já definiu lá em cima, que é aquela em que a gente utiliza a expressão do x, 2 pontos, com o θ, 2 pontos aqui, r. Muito bom. E a gente vai trocar aqui, na realidade a gente vai trocar o θ 2 pontos, né? Então vai ficar algo com esta cara aqui. Vamos trocar aqui, né? Esse θ 2 pontos. Aqui tem um pontinho, deixa eu... Beleza. Então fica aqui o J. Z. A gente abre aqui um parênteses um pouco maior. Teremos aqui um X, 2 pontos, sobre R. Fechou parênteses, igual a. A gente já vai desmembrando aqui, fazendo a distributiva. Fica o R vezes a força F, mais o raio, vezes a massa, vezes a aceleração. Segunda derivada temporal do x. Seguimos aqui para a direita. O que a gente vai fazer? Olha só, nesse caso, vamos só organizar aqui. Olha, tem menos aqui, o menos aqui. Vamos só trocar aqui os termos aqui de lugar, jogando para um lado, para o outro da equação, para a gente ficar tudo positivo aqui. Vai ficar JZ com x, 2 pontos, sobre o raio, mais, e aí fica o raio, massa, x, 2 pontos, igual ao raio vezes a força. Ok, né? Aqui a gente pode melhorar um pouquinho, olha só. Se a gente dividir todo mundo por R, né? Olha lá, divide por R aqui, divide por R aqui. Ou seja, aqui esse R vira ao quadrado, corta esse raio com esse raio, né? Corta aqui, corta aqui. Corta aqui e aqui. Beleza, né? Então, olha, já chegamos na equação. A gente só está formatando aqui para a gente ter uma visão geral e extrair alguma informação pertinente ao modelo em si, alguma informação sobre como como esse disco vai girar, né? Como ele vai realmente ter o movimento, né? Como deve ser a equação de movimento
fazendo uma análise qualitativa do que ela nos transmite. Ou seja, vamos lá, olha só, abre aqui o parênteses, fecha aqui, temos o x 2 pontos igual a força. Pessoal, isso é a equação de movimento. A gente ainda tem mais um passo. E como a gente vê que a gente chegou lá? Olha, força é a entrada. Então, é um agente exógeno ao sistema que faz ele andar, faz mudar as coordenadas aqui, caracterizam o sistema. Dentro do parênteses, temos só parâmetros. Olha lá, massa, raio e o JZ é escrito aqui em função de mr ao quadrado. mr ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui a gente substitui bem aqui. Né? Quando a gente faz essa substituição, mr ao quadrado sobre 2... Bom, primeiro que a gente já viu, então, que temos uma expressão que depende apenas da massa, né? Repara que o raio vai cortar, o resultado final vira 3 meios da massa x ao quadrado, x, segunda derivada do x, igual a força. Vamos lá, né? Vamos entender aqui o que isso significa. Bom, a primeira equação, né? Isso aqui a gente consegue fazer uma solução analítica, consegue fazer uma solução numérica para o movimento, né? Imagina, veja aqui, com que condição inicial ele começa, em que posição x, em que velocidade x ponto ele começa e qual é o perfil aqui do f. E a gente vê esse movimento. Eventualmente, né, a gente vai acabar caindo aqui numa solução numérica. Mas eu trago aqui a parte escrita para a gente digerir um pouco essa reflexão sobre esse resultado. Olha lá. Então, esse resultado dessa equação de movimento nos diz o seguinte: puxar um disco homogêneo de massa m, que é o que a gente tem lá em cima, que rola sem escorregar, então, fazer aquilo tem essa equação de movimento. E isso é equivalente a puxar um bloco que escorrega sem atrito e possui massa 50% maior. 50% maior. Vamos entender isso. Se esse bloco aqui que eu ilustrei, a gente puxa com uma força F, né? E aí ele tem aqui uma massa M, uma M igual à massa do disco. A gente bota aqui um x 2 pontos, que é a aceleração, né? Massa vezes aceleração igual a força. Como é que é o diagrama aqui de corpo livre dele? Esse é o diagrama. Bom, tem a força-peso normal, né? Mas na longitudinal, por exemplo, né? A dinâmica na longitudinal é justamente massa vezes aceleração igual à única força que nós temos, que é o caso aqui também do disco. Só que veja, essa é a construção de movimento do bloco de mesma massa. E essa aqui é a equação de movimento do disco. Por que é diferente? Veja, se a gente englobar aqui isso, é como se fosse o caso de baixo, só que com uma massa 50% maior, né? Veja que 3 meios é 1,5. Então, de novo, tem um bloco de massa mzinha. Puxa com a mesma força. Esse F é igual ao F que a gente está puxando o disco. Esse F aqui. E a gente vê o seguinte, compara os dois, né? Bom, é a mesma força, aqui a gente está puxando um bloco de mesma massa, aqui a gente está puxando um disco de mesma massa. Só que a equação parece, se a gente engloba aqui esse termo, parece, para fins de movimento, parece que o disco é 50% mais pesado, né? 1,5 de massa, né? 50% mais pesado, 1,5 de m, né? 3 sobre 2, né? Por que isso? Então, do ponto de vista da dinâmica, o que explica isso é o seguinte, que esta força ela é responsável por pegar esse disco e mover ele para a direita, como se faz com o bloco. Então, essa força ela é responsável por mover ele para a direita. Só que essa força, ela, dado inclusive o mecanismo que está envolvido aqui, além de transladar essa massa, essa força é responsável por girar o disco.
Porque não tem jeito, não, dada a formulação do problema, não tem jeito da gente mover esse disco sem que ele gire. Ele precisa girar. Porque ele está falando aqui que rola sem escorregar. Se ele andar aqui para a direita sem escorregar, sem girar, ele está escorregando. Né? Então, se ele está girando, transladando sem escorregar, ele está girando junto. Então, essa força injeta uma certa quantidade de energia, que parte vai para o movimento de translação e outra parte necessariamente vai para colocar esse mecanismo para girar, né? Coloca esse disco para girar como parte inerente do próprio mecanismo. Né? Então, essa força aqui, qual é o resultado prático disso? Parece que o disco é mais pesado do que realmente é. Comparando com um bloco, sem atrito, né? Parece aqui para a mesma força, né? Esse rotor aqui, esse disco, vai ter uma aceleração menor do que o bloco de mesma massa sendo puxado pela mesma força. Justamente por causa disso, porque ele tem a mesma massa e essa força, além de puxar essa massa, também tem que girar. Então, um pouco da translação é perdida para garantir o movimento de rotação também. Então, isso é um contexto. Aqui um exemplo relativamente simples, né, e tudo, mas traz uma complexidade interessante, né? Interessante aqui quando a gente traduz aqui o que a gente vai chamar de massa equivalente, né? Equivalente dos elementos rotativos. Tópico que vai aparecer lá em projeto integrador. Repara aqui, inclusive na imagem. Imagina que agora só aqui um pouquinho de imaginação aqui que pensa que isso aqui são dois discos e aí a gente coloca aqui um carro, né? É o nosso carro lá da integradora, por exemplo, qualquer carro. Lá na disciplina de dinâmica veicular, a gente estuda justamente isso, né? A massa equivalente dos elementos rotativos. Né? Então tem aqui o carro, tem a massa do carro junto com as rodas, com tudo, a massa de todo mundo. Só que, se a gente analisar a potência que sai do motor, essa potência é destinada para mover a translação, né? Fazer a translação do conjunto inteiro e também botar uma série de elementos para girar. Né? Isso dá aqui do ponto de vista de dinâmica uma massa aparente aqui, né? Uma massa equivalente dos elementos rotativos, então né? Acaba aparecendo, entre outras palavras, de maneira mais geral aqui, é como se ele parecesse mais pesado, né? Um pouco do que a gente está vendo aqui só para o disco.